vídeo de hoje, de agora, eu vou tentar suscitar uma pergunta a vocês. Quem está por detrás de todos os escândalos de corrupção do político nosso? Desde dos governos atuais, do PT, os escândalos dos anões do orçamento na década de 90 e muitos outros. Podem parecer estranho a vocês, mas tudo responde a uma ordem que sempre mandou no Brasil. Para reportar, inclusive é um tema que eu já falei em vídeos, para reportar esse sistema, devemos relembrar o período da abolição da escravidão, onde a princesa Isabel de Bragança, no dia 13 de maio de 1888, assina a Lei Áurea. E os fazendeiros, coronéis do café, diziam que foram traídos porque o governo não quis indenizá-los com o processo de abolição da escravidão. O que eles fizeram, pessoal? Financiaram um golpe de Estado, um golpe que fez o Brasil sair de uma república, de um império para uma república, ou seja, república, mas uma república diferente, uma república que defendia interesses de uma ordem de privilegiados. O Brasil foi pensado para favorecer famílias que têm origem, que suas riquezas têm origem no café. Essas mesmas famílias financiaram o processo de industrialização do Brasil. Essas mesmas famílias são donas de empreiteiras corruptas, algumas. E quem ao longo da história tentou derrubar o sistema, como por exemplo os pobres, o pobre povoado de Canudos, que tinha como líder Antônio Conselheiro. Eles foi um povoado no sertão da Bahia que estava crescendo demais, e os coronéis baianos estavam perdendo mão de obra e acionaram o governo federal. Depois de 3 excursões, eles conseguiram massacrar o povo de Canudos. Tudo porque o povo de Canudos não defendia os mesmos interesses dos coronéis. E nesse processo também, um homem que se dizia monarquista até as vésperas do golpe, Marechal Deodoro da Fonseca, foi proclamado o primeiro presidente dos Estados Unidos do Brasil. Uma república que seria galgada nos pilares do positivismo histórico. Positivismo esse expresso na bandeira, ordem e progresso, e que alguns acham lindo, e pensam que o Brasil não tem uma ordem e não tem um progresso, quando na verdade até hoje vivemos o mesmo sistema de ordem e progresso. Essas mesmas famílias que hoje financiaram a indústria, que tem indústrias também, mandam ainda no Brasil. Elas escolhem quem vai ganhar a eleição, através do financiamento privado de campanha. Passados o período das espadas, dos 3 presidentes militares, Marechal Deodoro,
Floriano Peixoto e Marechal Hermes, passado a República do Café com Leite, a Era Vargas, o curto período militar democrático brasileiro de 55 a 64, o golpe militar, a redemocratização e a eleição do Collor, a subida do Itamar ao poder, as reeleições do Fernando Henrique, as reeleições do Lula, as reeleições da presidente Dilma, tudo serve a esses interesses. Não adianta tirar uma pessoa do poder, sendo que a estrutura corrupta continua. Essa ordem que financia todos esses safados. Por exemplo, na redemocratização, por que eles escolheram o Tancredo e acabou o Sarney assumindo devido à morte prematura do Tancredo Neves? Numa eleição indireta entre Tancredo e Maluf, quem vocês gostariam que ganhasse? Todavia, o Tancredo Neves foi eleito para representar esses interesses e interesses para conseguir manipular o povo. A ditadura militar, ela surge no chamado perigo comunista, por exemplo. Estou repassando cada momento, que foi financiada por esses membros dessa elite, conjuntamente com os Estados Unidos. Por isso a ditadura militar ficou conhecido como ditadura civil empresarial militar. Essa ditadura que permitiu-se os atos institucionais, que cassou mandatos de políticos, violou a privacidade, invadiu casas, prendeu, torturou, ceifou vidas, fizeram que várias mães ainda hoje procuram seus filhos. Até mesmo o curto período militar de 45 democrático o período da ditadura foi de interesses desses homens. A Era Vargas, todo o período que Vargas foi governante, também serviu interesse. Vargas, por exemplo, deu a CLT como uma forma para pacificar o movimento operário brasileiro. Na verdade, ele era um oligarca que depois uma oligarquia paulista e mineira. E por aí vocês veem, repassando alguns pontos da nossa história, que o mesmo grupo que sempre mandou e desmandou nesse país ainda manda. E por isso não adianta tirar um presidente se esses grupos, essa máfia que sempre governou o Brasil, tiver o poderio econômico, sempre teremos um país corrupto. E no mais, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam do joinha e fiquem com Deus.